Oi, irmãos. Então, na liturgia deste domingo, nós vamos tratar aqui de uma frase que foi citada 365 vezes na Bíblia. Por que Jesus insistiu tanto com seus discípulos para que fossem firmes nas suas missões? Como Jesus nos diz hoje, todas as missões cristãs requerem coragem, pois todos nós nos deparamos com problemas de várias naturezas, até mesmo onde não deveriam existir, como por exemplo, nos grupos de oração, nas pastorais, né? Dentro da igreja, ou então em qualquer lugar onde a gente se reúne para evangelizar. Tá bem? Antes, porém, nós vamos falar das leituras do dia, né? A primeira e a segunda leitura. Na primeira leitura, nós falamos de Jeremias. Jeremias é um profeta maior. Você sabe que existem os profetas maiores e os profetas menores, certo? Jeremias nasceu em Anatolia, em 650 a.C. Ele exerceu a sua missão geralmente no reino de Judá, que fica no sul, né? Especialmente lá em Jerusalém. Mas em 609 a.C., tinha lá o rei Josias, que teve lá uma batalha com os egípcios e terminou morto. E por conta da morte de Josias, ele foi substituído pelo rei Joaquim. E a atividade profética de Jeremias durou o tempo do reinado do rei Joaquim, de 609 a 597 a.C. Acontece que neste reinado veio um tempo de desgraças grandes, né, por conta do pecado do povo. Foi também um tempo de muita incompreensão, né, e de sofrimento para Jeremias. Por quê? Porque Jeremias passou a denunciar as injustiças sociais e a infidelidade religiosa, principalmente dos seus líderes. Então, Jeremias foi convencido de que Judá ultrapassara os limites religiosos e que estava próxima à sua invasão pelos babilônios. Então Jeremias avisou o povo de que todos seriam castigados pelos pecados que estavam cometendo. No cumprimento dessa profecia de Jeremias, Nabucodonosor, em 597 a.C., invadiu e tomou Jerusalém e todo o reino de Judá, né? O povo foi deportado uma parte para a Babilônia. E aí Jeremias foi considerado o profeta da desgraça, né? Que só dá a notícia ruim. Aí foi acusado inclusive de traição. Então ele foi preso, né? Correndo até perigo de vida. Depois da primeira invasão de Nabucodonosor, depois ele voltou a tomar e destruir Jerusalém e deportou a sua população todinha para a Babilônia. Isso aí em 586 a.C. Mas em tudo isso, Jeremias não teve medo. Em nenhum momento ele vacilou. Transmitia aquilo que Deus estava querendo dizer. Na segunda leitura, Paulo, na sua carta aos Romanos, ele denuncia a crise que estava havendo entre os cristãos vindos do judaísmo e os cristãos vindos do paganismo, né? Mundo pagão. Os de origem judaica achavam que era necessário o cumprimento de algumas coisas da lei de Moisés, da Torá, né? Já os cristãos, vindo lá dos pagãos, recusavam-se a aceitar esses preceitos. Achavam que isso era uma coisa lá do judeu, não tinha nada a ver com eles. Tá certo? No texto de hoje, Paulo ensina que é através de Jesus que a vida de Deus chegará a todos aqueles a quem ele fez oferta de salvação. Tá bom? All of the travelers on the road, put down the burdens to see where you go. All of the mortals with their loads follow you anywhere. Você aqui o texto que Jesus disse: não tenhais medo. Tudo isso aconteceu depois que o mestre escolheu os 12 apóstolos.
Jesus olhou para eles e não tinha nenhum medo sobre as dificuldades, né, que eles enfrentariam na missão. Diz lá no texto: o discípulo não é mais que o mestre, e o servidor não é mais do que o patrão. Mateus 10, 24. Então, todas as instruções dadas por Jesus, elas podem ser lidas de Mateus 9, 36 até Mateus 11, no versículo 1. Depois leiam com calma aí na Bíblia das suas casas, né? Lembremos que Jesus sabia do que ocorreria com seus apóstolos e seguidores. Isso aí no futuro próximo e logo depois da sua morte. E, inclusive, até hoje, né? Quem é missionário sabe que a pancada vem, tá certo? Jesus sabia que haveria muita hostilidade, piores ainda, naquelas que eles estavam sofrendo dos próprios judeus, através lá dos fariseus, saduceus, do sinédrio, além do soldado do Império Romano, né? Aí então Jesus disse para eles: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-os à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Então eu imagino, gente, o ponto de interrogação que ficou na cabeça dos discípulos, né, dos apóstolos. Afinal de contas, eles estavam ali ouvindo de Jesus, aquele mesmo Jesus, Messias, que era sabidamente poderoso em obras, em prodígios, né? Que tinha mandado calar o mar, o vento, um homem de muito poder, e estava dizendo para ele: olha, vocês vão sofrer e tal. E de repente, esse poderoso Messias estava dizendo para eles: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. A ideia de Jesus era encorajar os seus escolhidos. O mestre, ele sabia que eles estavam agoniados ali, perplexos, né, ouvindo tudo aquilo, mas sem entender direito. E eu até compreendo eles, porque como é que você está diante, seguindo pessoa mais poderosa e de repente está dizendo: olha, vocês vão apanhar, vocês vão isso, vão aquilo. Então Jesus olhou fixamente para eles e disse, isso aí já falando da proteção de Deus Pai: não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. O tema que é o seguinte: não tenhais medo daquilo que aconteceu. Só 2 exemplos aqui, no Antigo Testamento, só para ilustrar. Em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 29 a 30, Moisés tentava encorajar o povo de Israel a seguir pelo deserto até entrarem na terra prometida. Era uma caminhada longa, um negócio pesado, né? Calor danado. E eles estavam ali murmurando, dizendo: para onde iremos? Ele nem sabia para onde é que ia. Moisés disse: não vos assusteis, nem tenhais medo deles. Deles quem? Os amorreus que estavam ali, querendo impedir que eles passassem. O Senhor vosso Deus, que marcha diante de vós, combaterá Ele mesmo em vosso lugar, como sempre o fez sob os vossos olhos do Egito e do deserto. Isso aí, gente, mostra que devemos ter coragem e confiança no poder e nas promessas de Deus. Moisés então lembrou aos israelitas que não precisariam temer os desafios futuros, né, e os inimigos, pois ele próprio, Deus, é que marcharia na frente e batalharia em favor deles.
como ele já fez várias e tinha feito já várias e várias vezes. Um outro caso no Antigo Testamento foi logo que Moisés chegou lá na Terra Prometida, onde Deus tinha proibido Moisés de entrar, né? O Senhor mesmo marchará diante de ti e estará contigo, e não te deixará nem te abandonará. Não temas e não amedrontes. Isso aí está em Deuteronômio 31, versículo 8. Vamos falar aqui de um outro tópico, já agora no Novo Testamento. O anjo Gabriel, ele trouxe uma mensagem dirigida a uma jovem de 12 a 14 anos, que justamente iria mudar a história da humanidade. Então Gabriel disse para ela: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. E a jovem Maria, ali, coitada, atordoada com aquilo, você imaginou uma jovem, de repente vê a imagem de um anjo, nossa Senhora. E ela estava numa faixa de idade em que podiam casar, porque já teriam, nessa idade, já teriam menstruado. Maria, então, não precisou fazer nada para merecer esse favor. Ela foi escolhida por pura iniciativa divina, né, para uma missão única. Que missão era essa? Ser mãe do Salvador, de Jesus, o Filho de Deus. E agora imagine você, a cabeça dessa garota, vendo a figura do anjo Gabriel, e com uma missão dessa que ela não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Da mesma forma, gente, a gente vê o medo de José. Recebeu Maria, né, como a sua futura esposa. Então José soube que a Maria estava grávida. Mas como assim? Eles nunca tinham dormido juntos. E José sabia que é pai biológico, né? Mas ocorre que se ele denunciasse Maria, Maria poderia ser apedrejada até a morte, porque essa seria uma clássica ideia do adultério. Então, enquanto José está naquela agonia, pensando nessas coisas, né, o anjo de novo apareceu em sonhos, né, e disse para ele: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Aí está em Mateus 1:20. Então, naquela época, José, ouvindo esse conselho do anjo, evitou que Maria fosse apedrejada. Não temas, tá certo? E é isso aí, irmãos. Eu teria aqui muitas e muitas histórias para falar para vocês sobre esse assunto, mas o vídeo ficaria muito longo, certo? Então eu espero que você tenha gostado, e se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal, tá bom? Participem das missas, os padres vão acrescentar muito mais coisas para vocês. Shalom do Pai.